Só para você vir aqui. Aliás, é por isso que você veio, não é? Deus não fala. Agora você chegou aqui e isso é bom. Foi a única forma de você chegar aqui. Deus não fala com você. E tudo que eu falar está transcrito, o curso Desmistificando, lá no portal equiorgânica.com. A maior interferência do Criador, sabedoria. Ou o título do vídeo, Deus não fala com você. Tiago 1, dos 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E lhe será concedida. Poucas vezes a Escritura vai dar algo tão enfático no que concerne a oração. Poucas vezes algum texto vai falar de oração dando tamanha certeza para a resposta do pedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem pode ler o 7? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem pode ler o 8? É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Ora, eu tenho vos ensinado que o Pai só interfere em 2 casos diretos e um indireto. Os quais são, vocês lembram? Salvação, e quando envolve o seu povo todo, e Yahudim, que eu chamo o termo hebraico de Errad. Errad é a unidade perfeita. Então você dizia, o sol parou. Para que o sol pare, para que se detenha a lua no vale da Ajalon, é necessário o quê? Envolver o seu povo. Envolvia todo o seu povo porque eles estavam indo rumo a Canaã, formar uma grande nação, promessa do próprio Pai, para o seu povo escolhido. E eu digo sempre uma coisa muito profunda, que dificilmente vocês vão entender, mas eu espero que entendam, que Deus criou um povo dele, Israel, os primeiros que vão chegar por último, porque no fim acabaram sendo prostitutas. Ele chama eles próprios de Babilônia espiritual. Esses filhos originais, escolhidos, privilegiados dele, ele criou exatamente para, pretextualmente, poder interferir no processo da humanidade, sem ferir o seu maior atributo de caráter, que é a justiça. Ele é justo. E como ele poderia deixar, como ele poderia dominar alguma coisa, interferir, exercer sua soberania na humanidade sem ferir o principal caráter dele? Porque os homens são injustos, mas ele é justo. Como ele continuaria sendo justo, interferindo diretamente naquele povo? Entendem isso? Quando envolve salvação, com base em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, e quando envolve errado perfeita, ele pode interferir perfeitamente e diretamente. É o que ele fez. Então, se muralha caiu, se rio se abriu, se mar se abriu, se maná caiu do céu, foi porque envolvia o seu povo. Hoje não tem maná para você, não tem muralha caindo na tua frente, nem tampouco se você cair numa fornalha você vai sobreviver. Diferente daqueles que acham que a Bíblia é sagrada e mística, lhes concede o poder de que tudo que acontece na Bíblia tenha que acontecer na vida deles. Tudo que está na Bíblia tem que acontecer na minha vida para que eu possa crer. Eu vou fazer um vídeo, um estudo, uma doutrina, semana que vem com o seguinte tema: liturgia de bajulações para fracoides.
Vocês já perceberam? Ontem ainda eu estava buscando alguma música nova do Voz da Verdade. Vocês conhecem o grupo Voz da Verdade? Em matéria de música, espetacular. Tirando alguma coisa. Mas quando aqueles cidadãos abrem a boca para falar, ô tristeza, só falam asneira. Então eu estava vendo um pedacinho porque eu queria ver a música nova deles. Mas para ver a música nova tem um vídeo de 2 horas, que você tem que ficar avançando e retrocedendo até achar a música. E eu fiquei vendo pedacinhos, palhinhas daquela liturgia culto. E o que eu vi? Gritaria, música, show. E no meio do show, apelos emocionais, a Santa Ceia. O pessoal vai na frente, pega o cálicezinho, pega o copinho, vem e tal. Tudo bem. Mas no meio disso, eu fui tentando achar a música. E eu passei por umas 7, 8, 9 músicas. Incrível. As músicas todas que eu ouvi, pedacinhos assim de 15 segundos, todas elas dizendo: eu estou contigo, hoje é teu dia, eu vou contigo, eu estou com você, você vai vencer, as portas vão se abrir, eu sou o Senhor, aquele mesmo que fez as coisas que vou fazer na tua vida, estou aqui, fique tranquilo, espere em mim, confie em mim. E existe o segundo tipo de interferência através dos dons. E esses dons eu vou chamar de sabedoria, que é a interferência dele indireta. E talvez vocês que assistiram meus vídeos, A Tua Fé Te Salvou, Não Deus, Linha Imaginária, Quarta Dimensão, Deus Interfere, Se Ele Não Livrou os Mártires, Por que Ele Varia Você? Esses vídeos todos, vocês que acompanharam esses vídeos do estudo do curso Desmistificando, precisam assistir esse de hoje. Porque talvez pode ter parecido que o que importa então é a interferência direta. Pois é, Aqueu, se não envolve salvação e a igreja dele está desunida, que você mesmo disse que ele vai voltar a operar sinais e maravilhas na grande tribulação. Porque através da grande tribulação a igreja vai se unir de novo, vai ter errado de novo, vai ter propósito de novo, e com propósito de novo ele volta a interferir. Então eu vou esperar a grande tribulação. Se não envolve salvação, porque aqui minha família é toda salva, amigos salvos, eu sou salvo, vou esperar a interferência aonde? Vou ver o quê? Isso é tolice, porque a maior e mais pujante interferência dele não é a direta, que aconteceu em poucos casos da Bíblia. Meu vídeo Era Uma Vez na Bíblia. É através dos dons. E através dos dons, indiretamente, olha como é que Deus faz. É sempre o oposto daquilo que a gente imagina, porque o ser humano é levado, conduzido, estimulado a ver aparências apenas. Então o ser humano vê a aparência. Qual é a casca? Qual é o rótulo? Qual é a aparência, a superfície? Qual é? A crosta diz o seguinte, a crosta: o bom é o direto. Quando na verdade, o indireto, que tem nome de indireto, é o mais pujante. Porque a interferência dele indireta é diária. E é daí que surgiram as expressões pentecostais: Deus está falando comigo, Deus falou comigo. Eu estava hoje aí, Deus me respondeu. Querido, eu preciso falar uma coisa para você. Deus está me incomodando muito. Eu tenho que entregar um negócio que Deus está me incomodando. Você está entendendo? Daí começaram a surgir esses tipos de expressões. Porque eles não entendem que Deus fala todo dia, sim, através dos dons, através da sabedoria, através do conhecimento, indiretamente. Vamos lá. Como ensinei em 2 vídeos sobre dons, está aí link 1, link 2, quem não assistiu, assista. Eles são orgânicos. A palavra, o dom, a sua raiz etimológica significa organicamente dádiva, presente, capacidade, virtude, poder alcançado. Mas o que o místico lá no sistema entende como poder? Tudo menos sabedoria.
Poder para ele é uma coisa transcendental, que ele sente, que ele chora, que ele se arrepia, que ele enrola a língua, que ele vê coisas, que ele ouve coisas. Quando na verdade o poder é o poder de entender as coisas, é o poder de discernir as coisas, é o poder de ser sábio, é o dom. Essa é a virtude, e recebereis, Atos 1:8, poder. Essa é a virtude que receberíamos do Espírito Santo, e não o movimento pentecostal, neopentecostal de 100 anos atrás. Os dons. Quem não lembra aqui de Efésios 4? Deus deu dons aos homens, e é por este meio, através dos dons, que ele mais fala. Ouça, o estudo de hoje trará a maior revelação sobre interferência divina que já falei até hoje. Pois quem ouvir, repito, quem ouvir o que tenho a ensinar hoje, vai entender que não só o Criador já interferiu tudo o que tinha para interferir, lá no início de tudo, e quem não assistiu, assista o vídeo, DNA de Deus, como ele fala muito mais através dos dons, da sabedoria, que mesmo que indiretamente, é o meio pelo qual ele mais fala. Se você aprender a ouvir a sua voz, organicamente, através dos dons, nunca mais se sentirá vazio ou sozinho. Não entendeu ainda? Vê, ele está falando agora com você. Agora mesmo, através de quem? Onde? Quando? Viram? Por que vocês acham que vocês, através da sede, que é orgânica, a fome, que é orgânica, espiritual, saíram de seus lugares, viajaram para estar aqui, para ouvir isso, e agora estão atenciosamente ouvindo? Você está em casa, deixou de fazer alguma coisa para ouvir isso? Tudo isso agora aprendendo através de um jovem como eu, que deixa de viver sua vida para fazer isso aqui, para falar isso daqui, é possível? É possível? Não, não é possível. É normal? Não, não é normal, é paranormal. Por quê? Desde quando que um de vocês, de si mesmo, da sua própria carne, desejaria estar aqui? Desejaria as coisas do Senhor? Desejaria acreditar em algo que vocês não viram? É possível? Isso só é possível através da fé, através da sabedoria. Então, como é que ele fala? Exatamente como está falando agora. De outro modo, para que vocês estariam aqui? Para ouvir eu? Seria uma perda de tempo enorme. Para ouvir Áquil? Para ouvir um jovem? Para quê? Só faz sentido ouvir alguém se há dom. Deus está falando? Se não está falando, vão embora. Para que estar aqui? Cícero dizia que a sabedoria é a princesa das virtudes. Virtude é poder. A sabedoria aqui relatada é um termo designado à cultura do Evangelho, ao entendimento da fé, da salvação, das coisas espirituais, à visão orgânica. Não sei se vocês já viram, vou perguntar agora, o meu vídeo sobre a diferença entre sabedoria, inteligência, cultura do mundo e cultura do Evangelho. Quer assistir esse vídeo? Esse vídeo mostra a diferença, é muito importante saber a diferença desses termos. Sabedoria, inteligência, cultura do mundo e cultura do Evangelho. São coisas absolutamente distintas. O grande problema de quase todos que acham que sabem de alguma coisa é confundir o emprego dos termos. A palavra sabedoria pode ser usada em vários casos, para várias coisas, e neste contexto de Tiago, ela tem uma direção. O meio liberal dá a todos livre, gratuito e acessível, que o Criador disponibilizou ao homem para acessar,
ter ao seu dispor capacidades de entender a vida, tomar as melhores escolhas, dar os melhores frutos e vencer o mundo com a consciência pacificada. É preciso saber respeitar onde o termo está inserido. Onde que está o termo sabedoria? Em que contexto? E o que o autor quis dizer? É preciso conhecer a linguagem do autor. Se não conhece um pouco do que Tiago fala, você não vai entender o que ele está empregando no texto. Você sabe como é que você entende sabedoria empregado? Esse termo, sabedoria, esse termo. Empregado em Tiago 1, do 5 ao 8. Sabe como é que entende isso? Você tem que ler todo o livro de Tiago. E aí você vai ver que Tiago repete a palavra sabedoria. Aí você começa a ver como é que o autor emprega a palavra. Agora, se você só lê aquele texto, você não sabe o que o autor diz com a palavra. Porque eu posso usar sabedoria de uma forma. Você, quando for falar um texto, escrever uma carta, você pode usar de outra forma. Quando você for escrever um livro, você vai escrever empregando a palavra sabedoria de outra forma. Eu tenho que conhecer o autor. E esse é o efeito dos crentes religiosos e admiradores da Bíblia, ou críticos dela. Muitos são críticos da Bíblia por conta disso, porque não sabem entender o autor. Nunca entenderão o que cada texto quer nos ensinar. É o maldito efeito da Bíblia sagrada e mística. Igreja Santa, Santo Padre, Santa Igreja, Santa Ceia, tudo santo, tudo termos católicos. Porque neste caso de uma oração por sabedoria, Deus interfere imediatamente. Deus está dizendo que se você pedir sabedoria, pelo menos é isso que se entende no primeiro capítulo, Ele dá a todos. Porque desta forma de oração, nesta forma de orar, sempre vai envolver uma confissão de insuficiência moral. Sou pecador. E de aspiração pela perfeição divina. Então, ao orar metafisicamente, preste atenção, está à sua disposição a resposta imediata. Mas não que Deus vá ouvir, Ele ouve, e enviar um anjo, ou parar tudo para naquele momento lhe enviar sabedoria, como uma porção mágica. Não. No momento que você orar pedindo sabedoria, você reconhece sua necessidade de ter sua capacidade mental aguçada, desenvolvida, para tomar as melhores decisões na vida. Para chegar a esta oração, você passou por um longo processo de reflexão. Qual é esse processo? Vamos lá? Reconhecimento de sua miserabilidade, necessidade do entendimento sobrenatural vindo do Criador, para que, através da vontade dele, por meio do que é do bem, você faça o melhor, errando o mínimo possível. Ao iniciar sua oração, olha isso, não importam as palavras, nem o rito, nem o começo, amantíssimo Deus, nem o epílogo religioso, assim seja, amém. Mas tão somente o fato de você ter chegado até ali, começado aquela oração, só de você ter começado, só de você chegar naquela condição de precisar do entendimento do Criador. Quando você chegar, que você disser, eu preciso de entendimento, eu não consigo discernir, são muitas vozes, todo mundo soa trombetas, para onde eu vou, Senhor, por favor. Já não importam as palavras, porque quando você dobrar o joelho ou não, que você entrar em contato com Ele, do teu espírito, letra minúscula, o espírito dele, que Ele é espírito, quando você falar com Ele nesse momento, nem importam as palavras, nem a duração, se é 1 minuto, se é 5, se é 10, se é 1 hora. Só importa o fato de que você reconheceu, e é nesse ato metafísico que você atinge esse princípio que ele já estabeleceu, que você reconhece, agora nesse momento eu preciso da sabedoria dele, eu preciso que ele abra os meus olhos, porque eu não consigo discernir,
Então, quando você chega nesse momento, nessa condição e diz, eu preciso abrir os meus olhos, não importa mais a oração. Você pode falar as palavras que você falar, português errado, mística, com um pouco de línguas estranhas, não importa. Na hora que você fizer isso, a sabedoria lhe é concedida. Entenderam isso? O rito não importa. Ai, querido. Naquela condição de precisar do entendimento do Criador. E é este estado espiritual que já está estabelecido metafisicamente desde o Gênesis, que é alcançado imediatamente quando você ora, fala, humilha-se, pede o quê? Sabedoria. Paranormalmente, seus dons são imediatamente desenvolvidos. E a partir dali você vai aprender mais com as experiências. Até então, os erros que você cometia, você não tirava lições deles. Mas a partir de então, depois que você fez isso, a tua condição cerebral vai te fazer ficar mais sensível. E sensível, a sensibilidade mais aguçada, então você vai começar a perceber quando você erra. E consertando seus erros, você vai errar menos nas próximas escolhas. E nitidamente vai notar que sua mente se abre e você enxerga muito além do que outrora. Lembro-me de quantas vezes no sistema religioso, há 10 anos atrás ou mais, eu de joelhos dobrados pedia sabedoria para que eu visse, entendesse. Eu pedia muita sabedoria. E olha onde estou. Eu pensava que a sabedoria que ele ia me dar ia me engrandecer lá, no púlpito. E no fim a sabedoria que ele tinha para me dar, me tirava do púlpito. Me destemplou. Mas foi lá que eu pedi. E ele disse, você quer sabedoria? Você quer mesmo? Então, começa por aqui. Porta de saída do templo. Eu tenho ensinado vocês a orar com propósito. Vocês acreditam que eu vou citar para vocês 2 orações de Paulo na Bíblia? Vocês querem ver como é que Paulo orava? Vamos ver se a oração de Paulo é mística. Vamos ver se a oração de Paulo é pentecostal. Vamos ver se a oração de Paulo se assemelha com a Batista, Presbiteriana, Assembleia. Vamos ver se a oração de Paulo é mais uma reza católica. Vamos ver se a oração de Paulo se assemelha mais com eles ou com nós aqui, sério. Será que é conosco, fora do sistema, ou é com o sistema? Vamos ver se a oração de Paulo é desigrejada, maldosamente chamada. Vamos lá? Efésios 1, do 16 ao 18, nós encontramos a primeira oração. Eu vou orar aqui. Primeiro Paulo está dizendo, eu não paro de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E é assim que Paulo ora. Escute. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que revelação? A deles? O Espírito me revela e não se engana, essa? Não. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu li como está escrito. Vou voltar e agora vou fazer como se Paulo tivesse de fato orando. Vamos lá? Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os olhos
do entendimento dos meus irmãos, para que eles possam saber qual é a esperança da vocação deles, e que eles conheçam as riquezas da glória da sua herança entre os santos, entre a igreja. Essa é a oração de Paulo. Pedindo o quê? Para os seus olhos abrirem, para você ter dons, para você poder ter sensibilidade de ouvir ele falar através dos dons. Você viu? A oração de Paulo em nada nos lembra o sistema religioso. Quer mais? Com base nessa sábia oração, pergunto: por que será que as orações dos intitulados religiosos de hoje em nada se assemelha à oração paulina? Olha essa outra oração de Paulo, Colossenses 1, versículos 9 e 10. Escute essa outra oração. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios de bênçãos, prosperidade, saúde. Que Deus dê saúde e prosperidade, que Deus guarde seus filhos, prospere, faça eles poderosos na terra. É isso? Cheios do Espírito Santo, que vocês falem língua, que vocês tenham experiências espirituais. É? Não é. Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A oração de Paulo. Para que sabedoria? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que sabedoria? Para ser membro da igreja, não se afastar da igreja, não deixar dos cultos, não desobedecer ao pastor. Senhor, que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que com essa sabedoria, esse entendimento, eles possam andar dignamente diante do Senhor, para que possam te agradar, para que eles deem frutos em toda ação e crescendo sempre no teu conhecimento. Essa é a oração dele. Pergunto de novo, essa oração se assemelha às orações do sistema? E esse é o Paulo dos teólogos, o Paulo dos pastores, o Paulo dos padres. Tá difícil, né? Como é que fica? 1 Coríntios 1, do 25 ao 30. Ai, que coisa linda, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos do sistema. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Qual o objetivo? Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele mesmo que vocês estão em Cristo Jesus. Eu destaquei em amarelo. O qual se tornou sabedoria pura. Provérbios 8. De Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Sabe o que é isso que ele está falando? A gente vai falar daqui a pouco. Poucos filósofos, teólogos, doutores
reconhecidos no mundo como intelectuais de fato, se achegam ao Evangelho. Naqueles dias, os filósofos gregos, eles queriam saber, era do paganismo. Qual filósofo grego que se achegava ao Evangelho? Era assim naqueles dias e é assim hoje. Quais dos intelectuais estão em nosso meio? É difícil um intelectual se despir de tudo que o sistema pode dar para ele, deixar de tudo que o sistema pode dar para ele e dizer: eu não quero a sabedoria do mundo, eu quero aquela sabedoria que ele revela aos pequeninos. Pequeninos no sentido de não são os intelectuais da sociedade. Explicando, nós não lemos no início lá qual foi o texto áureo, gente. Peça a Deus que a todos dá livremente. Eu queria que vocês repetissem comigo: que a todos. Veja, é um portal metafísico, uma linha imaginária, uma quarta dimensão, como você quiser, onde todos podem acessar, tocar. Por esta razão podemos ver descrentes, pagãos, pecadores e ímpios prosperarem, serem íntegros e agirem com maior prudência. A sabedoria foi derramada. Não a tem quem não a quer. Por isso, a tolice, a ignorância. Sabe o que Paulo disse em 1 Coríntios 14? Aquele que ignora, que seja ignorado. Aquele que é ignorante, que seja ignorado. Aquele que gosta de tolice, que seja ignorado. Gosta de ser tolo? A tolice é um grande erro. Querer ficar na ignorância é muito grave. Explicando a outra parte do trecho de Tiago 1. A todos dá livremente, de boa vontade. Os dons radicalmente já são presentes. Presentes, obviamente, gratuitos, como o Evangelho é. O Evangelho é da graça. Não podem ser comprados ou aprendidos tecnicamente por filosofias, teologias sistemáticas. Embora ela possa desenvolver culturalmente o dom que já existe. Você estudando algum processo metodológico do homem, qualquer matéria, você desenvolve o que você já tem. Agora, se não tem, ninguém que não tenha chamamento, vocação para ser alguma coisa vai desenvolver. Ninguém pode fabricar o dom de Deus. Mas muita gente acha que pode comprar uma vocação, um chamamento. Não é assim hoje? Veja o que diz Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois você achou que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Lembram do mágico que achava que podia comprar o dom com dinheiro? Explicando a outro trecho. Peça, porém, todos recebem livremente, boa vontade, mas peça-a, porém, com fé sem duvidar. Digam, com fé sem duvidar. Sem confiança plena no poder da resposta, do que adianta pedir, perguntar. No poder daquilo que existe, é real e está à disposição para operar em você um crescimento verdadeiro, lhe abrindo os olhos, aguçando sua percepção, sensibilidade, discernimento. Então não adianta orar se você não acredita. O Criador deixou estabelecido que só recebe quem estica suas mãos o suficiente para alcançar o que está ao seu dispor,
segurando firme e trazendo para si. Quando eu orava ao Salvador lá atrás, que falei para vocês, testemunhei, pedindo sabedoria, eu sabia absolutamente que ele podia fazer isso. Eu sabia absolutamente que ele podia fazer isso. De modo que entre eu pedir e acontecer, era apenas uma questão de tempo. Eu tinha certeza, eu só não sabia, quando a minha mente se abrisse, o que me levaria aquilo, onde me levaria, como me levaria. O que seria essa sabedoria? Se Deus me desse mais entendimento, o que eu veria? O que será que eu veria que eu não tinha visto? Eu só não sabia disso, mas eu tinha certeza que eu ia melhorar, que eu ia ficar mais sábio. Como? Para quê? Não sabia. Por fim, explicando a outra parte do texto. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma das coisas que mais aborrece ao pai é a instabilidade, a mudança súbita, a falta de propósito ou foco. Pessoas que hoje estão contigo, amanhã não. Pessoas volúveis, que basta um ventinho qualquer e ele já pensa em desistir. Pessoas que precisam estar o dia todo sendo acariciadas, bajuladas, estimuladas, empurradas. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te... Falem bem alto para o pessoal ouvir lá. Ela te... Ama-a e ela te... Alto. Protegerá. Guardará, protegerá. Quem te guardará e protegerá? O anjo da guarda. Os dons, a sabedoria, que quando envolve segurança é a prudência, astúcia, desconfiança. Se é para se defender, sagacidade. Que os místicos vão achar que é a voz de Deus diretamente. Filho, Deus me falou para você não ir nessa viagem. É perigoso. Se eu sentir um negócio ruim, ouça a voz dele. Não é o seu conhecimento secular, filosófico, teológico, mundano, técnicos e artificiais que vão lhe assegurar uma vida acertada. Quer ver? Nesses textos todos que eu citei, dizem mais ou menos o seguinte: não se estribe no seu próprio. Mas o crente místico, inculto, pobrezinho, ele mal escutou eu falar isso daqui, ele mal leu o título, Deus não fala, ele já escreveu: Deus ocultou dos grandes para revelar aos pequeninos, apontando para ele. Ah, que o teu problema é que você virou Salomão, você se perdeu no caminho, é muita sabedoria para você. Aí já vem outro: não se estribes no seu próprio entendimento. O que o texto está falando? Absolutamente nada com o que ele está achando que está falando. Está falando sobre aqueles que adquirem conhecimento artificialmente, tecnicamente, no mundo. Não é dessa sabedoria que Tiago está falando para você pedir. É isso que eles estão dizendo. As peças se encaixam dessa forma. O mesmo autor, no mesmo livro, vai dizer, Tiago 3:17. Olha que lindo. Tiago 3:17. A sabedoria que vem da onde?
Vem da terra? Vem das faculdades? É esse conhecimento? A sabedoria que vem é primeiramente, porque alguém vai dizer, eu não sei que sabedoria está sendo falada. Qual é a sabedoria de Deus? Para eu saber se eu recebi ou não recebi. É primeiramente, fale. Inclusive, na lição da escola bíblica da CPAD, no final do ano passado, da Assembleia de Deus, falava sobre a sabedoria, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E ali, segundo a lição, consta ali na lição, que a sabedoria que eles adquiriram foram que eles estudaram nas melhores faculdades da Babilônia. É isso. Pura. Sabe o que é puro? Aquilo que é original. Aquilo que não tem mistura. Aquilo que é, como nasceu. Não foi modificado. Aquilo que é Então não é místico. Então não é uma sabedoria mística. É uma sabedoria natural, pura. Não é fabricada, eu coloquei entre parênteses, não é fabricada em laboratórios ou faculdades. Depois ela é o quê? De paz. Qual é o objetivo dessa sabedoria? É pacificar, é unir e não dividir, confundir, debater ou embater. Ela é equilibrada, não é extremista, é ponderável. Ela é compreensiva. Compreensiva, vê como Deus vê, se coloca no lugar do próximo. O que é compreensivo? É o que eu tenho ensinado, ver como Deus vê verticalmente, como águia, como borboleta, e não como larva, e não como lagarta, e não como ovo e crisálida. É de cima. Se colocar no lugar de outrem, do próximo, entendendo a fase que ele está, o estágio que ele está, o momento de cada um. Essa sabedoria é cheia de misericórdia. Amor e amor. E de bons frutos. É sinal que ela não é um discurso, uma teologia, mas uma prática transformadora. Você vê os resultados. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu conheço o autor. Sabe quem é Tiago? É aquele que escreveu 1:26. O que diz o 1:26? As religiões cometem o blá-blabismo, falam e não fazem. Mas o 27, a verdadeira religiosidade de Deus para com o homem é amar e ser íntegro, sem partidos, apartidário, sem parcialidade, sem religiosidade, sem denominação, sem fragmentação. Não é ideologia fragmentada, não é denominação, círculo fechado. É sem parcialidade. Não é, portanto, tendenciosa. Ela não tem partidos, credos ou preceitos. E por fim, a sabedoria divina é sem hipocrisia, porque ela é sincera. Sem máscara. Ela é o que é. Doa quem doer. Não, Provérbios 23, olha que lindo. Não abra mão da... Vocês não tomaram café? Não abra mão da... Da... E do... Comparemos agora a sabedoria orgânica da interferência divina indireta versus misticismo tolo das religiões, denominações pentecostais, neopentecostais, em busca de bênçãos. Esse fechamento epílogo é extraordinário. Quem ouvir vai ter uma mudança de visão para sempre. Eu vou comparar agora
A sabedoria orgânica, eu estou falando desde o começo do quê? Interferência indireta. Qual é o objetivo do estudo de hoje? Entender que Deus fala pelos dons todo dia, toda hora, através das pessoas, com você. Por que tem a necessidade de ler na Bíblia e tem que ter um sinal? Eu tenho que ver alguma coisa. Tem que ser para mim, privilegiado. Milhões buscando a Deus no templo, em orações prolongadas para ter saúde e prosperidade. Versus, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 3,16. Precisa de sacrifício? Vamos 2. Milhões jejuando e clamando por uma vida abençoada. Versus, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Provérbios 3,18. 3. Milhões rezando e implorando por sua proteção e de sua família. Versus, com a sabedoria você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Provérbios 3,23. 4. Milhões fazendo campanhas e votos para se livrar da insônia e depressão. Versus, com a sabedoria, quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3,24. Sabe por quê? Porque o medo é psicológico, porque a fobia é psicológica, porque a psiquiatria, a psicologia estão aí para ajudar a psicanálise, para dizer para você, pare de tomar esse remédio, mas tem que fazer campanha para entender isso. É síndrome do pânico, depressão, tudo isso é problema psicológico, frustrações, tudo mais. É só resolver com a psicologia, com o pastorado, o dom pastoral. É para isso que existe o dom de pastor, para curar feridas. 5. Milhões indo no monte, no templo, fazendo sacrifícios diversos por promoções humanas. Versos, dedique-se à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Provérbios 4,8. O que faz alguém se destacar quando fala, quando toca, quando cozinha, quando se veste, quando produz, quando fabrica, quando cria? Sabedoria. Quem é que te exalta? Vou ficar esperando Deus me exaltar. Me levanta, Deus, me põe entre os grandes. Vai ficar esperando. Me põe lá, Senhor. Aí alguém diz, não, porque eu orei e aconteceu. Aí você fez mais alguma coisa? Eu estudei bastante. 6. Milhões pedindo uma resposta, um sinal para Deus falar com elas. Versus, o sábio ouve e por isso aumenta seu conhecimento. E quem tem discernimento recebe sua resposta, seu sinal, seu conselho, sua orientação. É lindo. Então vamos buscar sabedoria? Isto sim eu diria é buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus, irmão. Temos que buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Onde é que Deus está? A sabedoria. Como é que Deus fala? 1 Coríntios 14:1. Segue o amor, ou segui o amor, e procurai, no original, já ensinei isso várias vezes ao vivo, desenvolver, buscar, com zelo, isto é, dedicação, os dons espirituais, isto é, sabedoria, mas, principalmente o de profetizar, que é pregar, falar, orar, dirigir a palavra. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo falar. 1 Coríntios 12:1.
acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tolos, místicos. 31. Portanto, procurai com dedicação, zelo, os melhores. Desenvolva os melhores dons. Termino com um texto que deve ser direção para a sua vida de hoje em diante. Efésios 5,15. Vocês leem comigo? Portanto, olhem com sabedoria como vocês têm vivido. Não sejam tolos, mas sábios. E a minha frase: sábio se alimenta de... Se você for sábio, obrigado, você vai estar seguro, você vai prosperar, você vai dar boa educação para os seus filhos, você vai se alimentar direito, vai cuidar do teu corpo, do teu sono, não vai se estressar, e com esses conhecimentos você terá saúde. Com o conhecimento, você vai se destacar entre os irmãos, porque pode ensinar, tirar dúvidas, pode falar com a família te ouve, mas sem sabedoria, não adianta. Eu só vou terminar hoje, agora, se vocês disserem para mim, pena que eu não posso ouvir vocês, mas aqui já é o termômetro. Pergunto, vocês entenderam que através do conhecimento, entendimento e sabedoria vocês estarão seguros, prósperos, promovidos, saudáveis, bem amparados? Eu quero convidar todos vocês a fazer uma oração breve. E nós vamos orar como Paulo orou, como o sistema não ora, e como vocês, quem sabe até hoje, nunca oraram. Orar pedindo sabedoria. Vamos lá? Mas eu não vou orar aqui e vocês ficarem quietos, porque isso não é oração. Cada um vai fazer a sua oração. E o rito não importa mais. As palavras que vão ser empregadas, utilizadas, os termos não importam. Vocabulário muito menos. O que importa agora? A condição de que você entendeu que você precisa de sabedoria. E que se você tiver e alcançar sabedoria, você será protegido, próspero, promovido, cuidado, zelado, amparado. Aquela necessidade de filhinho bajulado. Me cuida, Senhor, sou teu filho, ó papai. Ele já te deu. Não é assim? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos imensamente pelo entendimento que tem nos dado pela revelação da tua palavra. E nós pedimos aqui unicamente que a tua eclésia, o teu corpo presente aqui, que nos assiste agora e depois, que o máximo possível de salvos sejam alcançados por esse entendimento. Abra-lhes a mente, Senhor. Revela-lhes os seus tesouros, as suas grandezas, as profundas riquezas de sabedoria. Ilumina-os. Faz brilhar um caminho nítido, puro, cristalino, que eles enxerguem a tua glória, que eles enxerguem o teu poder, que eles entendam o teu poder que é o entendimento, o discernimento, para tomar as melhores decisões na vida, as melhores escolhas na vida, para assim serem protegidos, poupados, mesmo no mundo mal, vivendo, sofrendo, mas vencendo. E assim como o nosso Mestre, e assim como tu, ó Pai, nosso Salvador em carne, agora, à destra do Todo-Poderoso, na glória do Pai corporificado, está aguardando a redenção do teu povo, da tua igreja. Nós, os que vamos vencer o mundo, para vencermos o mundo, Senhor, e cumprirmos o teu propósito maior, precisamos de sabedoria. Desenvolva, Senhor, os dons da tua igreja. Deus, tu, ó Pai, que deu dons aos homens, tu, ó Pai, que dá livremente de graça para todos quantos crerem, absolutamente.
Onde houver um coração agora ouvindo e orando comigo, com toda a alma, com toda a mente, todo o intelecto, toda a sinceridade, onde houver um coração aberto agora, dê para ele a sabedoria que é pura, que é orgânica, que é compreensiva, que é amável, que é misericordiosa, que é verdadeira. Abra-lhes os olhos, abra-lhes os olhos. Onde houver um cego que não entendeu o Evangelho, que não foi descoberto o Evangelho, que o véu insiste costuradamente em impedi-lo de enxergar a tua glória, rasga o véu essa noite, rasga o véu, Senhor, diante daqueles que nos assistem agora, que oram conosco, que não entendem, que não conseguem discernir o que falamos. Há tamanha dificuldade do misticismo implementado pelo sistema dos homens, homens mercenários, que não querem esclarecer nada para o teu povo, porque querem a carne, a lã, a gordura do teu povo, que o Senhor há de cobrar tremendamente, e veremos isso nos próximos dias. A tua igreja, Senhor, a tua igreja, um pedacinho dela aqui, e depois, acompanhando essa doutrina, esse ensino, precisa de iluminação, precisa de direção, Senhor. Abre-nos os olhos, mostra-nos os caminhos mais excelentes, Senhor. É para isto e por isto que nos reunimos hoje aqui. Amém. בירושלים, בירושלים, הבנויות. הסמבים רחובו, המהלך ענפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, בשערתה ואש לוהט, יסערת על מכוניה, בתיבות עולם